Olá, já está para começar mais uma palestra. O tema desta vez é a justa causa. Um assunto que está voltado para todos os concursos que cobram direito do trabalho, como o Ministério Público da União, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, apenas para citar alguns, e também o tão esperado exame da OAB. Mas veja, se você for advogado militante na área trabalhista, também irá se interessar pelo tema. Para que você possa se organizar, essa palestra será dividida em 2 blocos de 25 minutos de duração. E entre cada bloco, teremos um intervalo de 5 minutos. A palestra abordará diversos pontos, mas daremos destaque para o término do contrato por ato culposo do empregado, ressaltando as diferenças entre a justa causa e a falta grave, bem como os requisitos para a aplicação da justa causa. Também vamos analisar as punições trabalhistas, frente ao poder disciplinar do empregador. Para finalizar, veremos os tipos legais e as consequências advindas com a revogação do artigo 508 da CLT, pela Lei 12.347 de 2010. Então, prepare-se para absorver o conteúdo dessa palestra, que será ministrada pela professora doutora Débora Ribeiro Paiva Ferreira, que é advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES, e é professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especializada em concursos públicos e exame de ordem. A palestrante é ainda autora de 5 livros da área trabalhista e bacharel em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Lembrando que você pode interagir conosco. Qualquer dúvida é só mandar as suas perguntas por esta plataforma em que está nos assistindo agora. Você tem Twitter? Se tiver, é só nos seguir e perguntar direto para @iobconcursos. Boa palestra! Olá, sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Eu quero registrar que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar sobre justa causa para vocês. Mas antes de entrar propriamente no tema da nossa palestra, eu quero esclarecer alguns pontos para vocês, 2 pontos, sobre a forma como eu preparei esta palestra. O foco que eu dei à palestra é o foco de concursos públicos. Digo isto por quê? Porque o tema justa causa, ele possui inúmeras controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais. E o que nos interessa aqui é saber o posicionamento das bancas de concursos públicos, da ESAF, da CESP, da FCC, dentre outras. A nossa palestra Justa Causa, o segundo ponto que eu quero colocar, além do foco em concursos públicos, é o ponto de para qual concurso público essa palestra possa interessar. Os concursos para Ministério Público da União, Tribunal Regional do Trabalho, Auditor Fiscal do Trabalho, Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador do Estado, Defensoria Pública da União, Advogado-Geral da União, dentre outros, inclusive o exame da OAB. E para 2012 temos muitos concursos previstos na área trabalhista. Agora que eu já expliquei os 2 pontos em relação à palestra, eu quero apresentar o meu trabalho. Há 5 anos que eu ministro aulas focadas em concursos públicos. E durante esse tempo eu escrevi 5 livros. O primeiro livro é o Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Noções, que é focado para os concursos em geral que caem essas 2 disciplinas. O meu segundo livro, Questões ESAF, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho também, Resolução de Questões ESAF, é um livro que interessa para o concurso de Auditor Fiscal do Trabalho, que a banca é ESAF, para o concurso Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que a banca também é ESAF. E o livro de Questões Comentadas da FCC, que vem sendo a principal banca organizadora dos concursos públicos dos Tribunais Regionais do Trabalho. Há também o livro de Questões de Segunda Fase para o Exame da Ordem. Esse livro eu escrevi em coautoria com o juiz do trabalho, José Carlos Lima da Mota.
E há um livro de súmulas e orientações jurisprudenciais também para o TRT, do TST, de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Esses livros, ao final da palestra, eles serão sorteados para vocês. Bom, agora que eu já apresentei, né, o foco da palestra, nós vamos começar o estudo do nosso tema. Mas quero ressaltar para vocês que eu vou abordar aqui as súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, algumas súmulas do STF, a literalidade da lei seca, a doutrina e alguns julgados, sempre focando nas bancas organizadoras de concursos públicos, no posicionamento que elas adotam. Então, vamos começar a nossa palestra. Tema justa causa. O empregador, ele detém alguns poderes no contrato de trabalho, que é o poder diretivo, o poder de gestão, o poder de fiscalizar, o poder disciplinar também. É através do poder disciplinar que ele vai estar aplicando ao seu empregado punições disciplinares. Como o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica, porque o empregado, ele não assume os riscos da atividade econômica. Então, ele tem o direito de fiscalizar a forma como o empregado presta os serviços e puni-lo se assim for necessário. O ordenamento jurídico brasileiro prevê apenas 3 hipóteses de punição disciplinar. A advertência, que pode ser escrita ou verbal. A suspensão disciplinar, que não pode ultrapassar 30 dias. E a justa causa, que é a penalidade máxima. Então, o que vem a ser um conceito mais enxuto de justa causa? Justa causa é a despedida do empregado que praticou um ato doloso ou culposo. E este ato quebrou a confiança da relação entre as partes. Então, permite que ele seja dispensado e, numa dispensa por justa causa, ele deixará de receber alguns direitos trabalhistas. Geralmente, numa dispensa por justa causa, o empregado só recebe o direito que ele já adquiriu, que é o saldo de salários e as férias vencidas acrescidas de 1/3. Outro ponto importante a falar é que há uma corrente minoritária que entende que a justa causa, a falta praticada, só seria capaz de ensejar a justa causa se acarretasse prejuízo ao empregado. Esta corrente ao empregador, prejuízo ao empregador. Esta corrente é minoritária. Ela é uma corrente minoritária e não é a corrente aceita para as bancas de concurso. Então, guardem isso. Justa causa é a quebra da confiança, porque quebrou a confiança, a fidúcia na relação de emprego, é que o empregador vai poder demitir o empregado pela falta praticada. Outra questão importante aqui, eu vou dar agora o conceito que eu considero um conceito bem completo, que é o do jurista Evaristo de Moraes Filho. E ele fala: justa causa é todo ato doloso ou culposo que faça desaparecer a confiança e a boa-fé que deve existir entre as partes, tornando impossível o prosseguimento da relação empregatícia. Outro ponto importante também dentro de justa causa e muito abordado nas provas é a questão da tipicidade legal. O ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema taxativo ou da tipicidade legal. Através desse sistema, somente aquelas faltas que estejam previstas em lei é que poderão ensejar a despedida por justa causa. Então, o sistema trabalhista adotou o critério taxativo ou da tipicidade legal, não adotou o critério exemplificativo ou enumerativo. E dentro desse tópico, há quem diga que a tipicidade seria do artigo 482, que é o artigo que nós estudaremos hoje aqui. Mas o que prevalece é que a tipicidade é na lei. Digo isto por quê? Porque há leis esparsas que trazem outras possibilidades de justa causa e que não estão inseridas no 482 da CLT. Então, eu vou falar disso aqui hoje também. Então, visto isso,
é importante alertar vocês, principalmente quem for fazer prova organizada pela Banca ESAF ou pela Banca CESP, que o sistema, o ordenamento jurídico trabalhista, né, o ordenamento jurídico pátrio nosso, adotou o sistema da tipicidade legal e se aproximou ao critério penalista que está previsto no artigo 5 da Constituição. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. Então não vai haver uma falta capaz de ser punida com justa causa se não estiver previsto na lei. Acontece que a CLT detém uma plasticidade, porque esse princípio ele não é tão rigoroso quanto no direito penal. Por quê? Porque as hipóteses previstas no artigo 482, como nós veremos daqui a pouco, poderão englobar outras possibilidades que surjam. Um exemplo é o assédio sexual. O assédio sexual, ele não está previsto expressamente como uma falta capaz de ensejar uma dispensa por justa causa. Mas, no artigo 482, nós temos a incontinência de conduta, que é o desregramento de algum ato desregrado ligado à vida sexual do empregado. E é bom registrar que quando eu falo aqui em assédio sexual, eu falo do diretor ou do superior hierárquico contra a funcionária empregada que está ligada a ele. Aí esse diretor, esse funcionário vai ser demitido por justa causa. Porque se for o patrão que assediar a sua funcionária, aí é o empregado que vai poder vir e entrar com a despedida indireta, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Agora eu quero passar uma questão que é própria da CESP e da ESAF dentro do que eu falei até aqui. Observe. Pelo critério taxativo, o direito do trabalho incorpora o princípio penal clássico, de que não há infração sem previsão legal anteriormente expressa, assertiva correta, tá? Só que há uma plasticidade maior, podendo estar inserido aí outros tipos. Além disso, eu vou registrar aqui também, que cai muito em provas, é a classificação adotada pelo jurista Maurício Godinho Delgado, que é o jurista que vem sendo adotado pelas bancas. Então, a posição dele, ele classifica a terminação contratual em resilição, em resolução e em rescisão. A resilição seria dispensa imotivada. Então, ela ocorre nos casos de dispensa sem justa causa do empregado, dispensa sem justa causa, pedido de demissão ou de extrato. Então, a resilição, nem o empregado nem o empregador deram um motivo para que o contrato fosse extinto. Então, dispensa sem justa causa, pedido de demissão e de extrato. O que nos interessa aqui é a resolução. Então, a resolução, ela é a dispensa por justa causa que é quando o empregado comete uma falta, que vai ensejar a sua dispensa, a ruptura contratual, seria a despedida indireta e a culpa recíproca. Então, voltando aqui. Dispensa por justa causa, nas hipóteses tipificadas em lei. Artigo 482 da CLT e algumas leis esparsas. Despedida indireta, as hipóteses estão elencadas no artigo 483 da CLT, é quando é o empregador que comete a falta. Culpa recíproca, quando ambos, o empregado comete uma falta e o empregador comete outra. Então é a culpa recíproca. Então a justa causa, gente, já caiu na FCC. A justa causa é uma modalidade de, aí tinha lá, rescisão, resolução, resilição e outras coisas. Claro que é uma modalidade de resolução do contrato de trabalho. A rescisão, na prática trabalhista, ela é utilizada para qualquer tipo de terminação contratual.
Mas isso não é correto. Tecnicamente falando, a rescisão seriam só os casos de nulidade. E casos de nulidade seriam contratos com objeto lícito, contratos com a administração pública sem respeitar a exigência de concurso público, inclusive a súmula 363 do TST fala sobre isso, mas não é o nosso tópico de hoje. Voltando aqui, o que me interessa é resolução. Despedida por justa causa do empregado é uma hipótese de resolução contratual. Outra forma mais complexa de cobrar isso em prova, que aí é o perfil já da ESAF e da CESP, seria dizer que o contrato de trabalho possui uma cláusula resolutiva tácita. Por que isso? Porque o empregador poderá dispensar o empregado quando ele pratica uma falta, sem que precise ter uma interpelação judicial. Ok? Então, o que acontece? Isso é regra? É, mas há casos em que vai ter que ter uma interpelação judicial, que é quando for o caso de aquele empregado, dirigente sindical, que detém uma estabilidade. Porque tem uma súmula do TST que diz que, neste caso, é necessário que seja ajuizado o inquérito para que se apure a falta grave. Então, o empregado estável só vai poder ser dispensado quando comete falta grave. E ainda assim, desde que esta falta seja apurada em inquérito judicial. Agora, outra questão de prova é a distinção entre falta grave e justa causa. Na prática, isso não faz diferença, mas para concurso faz sim. Então, a falta grave seria a justa causa praticada pelo empregado estável, que pela repetição ou natureza, ou a intensidade de natureza, vai justificar a demissão do Estado. Então, é uma falta de maior intensidade. Outro ponto. O empregado pode ser dispensado quando ele comete uma justa causa sem que o empregador precise de formalidades, tipo uma sindicância, um processo administrativo. Não é necessário. Em regra, o poder disciplinar é unilateral e o empregado praticou a falta, o empregador vem e pode puni-lo. Acontece que tem a súmula 77 do TST que diz que nula será a punição se não for precedida de alguma norma, sindicância interna, que o empregador tenha se obrigado por norma regulamentar ou por regulamento empresarial ou até mesmo por convenção coletiva. Então, se o empregador se obrigou, aí ele vai ter que apurar mediante a sindicância ou o processo administrativo. Então, para a CESP e a FCC, essa questão é importante. A diferença material existente entre a justa causa e a falta grave é de intensidade, porque para a resolução do estável exige-se uma falta de superior intensidade. A assertiva está correta. Agora passaremos para as punições disciplinares. Como eu já adiantei, falei um pouco delas, eu vou passar mais rápido nesse tema. Então, no ordenamento jurídico brasileiro, temos 3 punições disciplinares permitidas. A advertência, escrita ou verbal, que como sinônimos pode ser admoestação, repreensão. Temos também a suspensão disciplinar, que pode ser de até 30 dias, se não, vai importar numa rescisão injusta do contrato de trabalho. E temos a justa causa propriamente dita, que é a pena máxima, é a falta, que é a penalidade máxima que o empregador pode aplicar ao seu empregado. A advertência, um ponto muito abordado nas provas, é a questão se o empregado é obrigado ou não a assinar a advertência escrita que ele está levando. Ele não é obrigado. O empregador não pode mandar o empregado embora por justa causa porque ele se recusou a assinar a advertência de uma falta anteriormente praticada. Não pode. Tá? O que o empregador tem que fazer é atestar esse fato com 2 testemunhas, atestar os 2 fatos, na verdade, que ele se recusou a assinar e que ele foi repreendido com a advertência. Agora, o ordenamento jurídico brasileiro proíbe as faltas que agridam a dignidade do trabalhador.
Então, um rebaixamento no sentido de punição, ele não é permitido. Tá? O empregador pode até reverter o empregado a um cargo de origem quando ele deixa o exercício de um cargo de confiança. Aí tudo bem. Agora, o empregador punir o empregado rebaixando o empregado de função não é permitido. Também não é permitido as multas. A multa só tem exceção do atleta. O atleta ele tem uma penalidade de multa, mas fora isso não. Multa não é permitido. E também a transferência punitiva. O empregador não pode transferir o empregado de local de trabalho no sentido de puni-lo. Tá? Ele não pode. Ele pode transferir desde que haja uma real necessidade do serviço, mas no sentido de puni-lo, não. E também, outro ponto importante, o empregador jamais vai poder anotar na carteira de trabalho do empregado a falta que ele cometeu, sob pena de ser compelido a indenizá-lo por dano moral. Agora, finalmente, passaremos então aos tipos legais de justa causa. O artigo 482, ele elenca uma série de tipos legais. Então, eu vou começar por ele, depois passo rapidinho nos artigos da legislação esparsa. Então, o primeiro tipo legal do 482 é a improbidade. O que seria um ato de improbidade? O ato de improbidade é aquele ato desonesto do empregado, mas que vai afetar o patrimônio do empregador ou o patrimônio de terceiros. O empregador deixou o caixa da empresa, o empregado foi lá e roubou, furtou o empregador. Adulterou atestado médico para justificar faltas. Adulterou, roubou o cheque do empregador. Roubou material da empresa, qualquer material de uso próprio ali da empresa. Tudo isso acarreta um ato de improbidade, tá? Que afeta o patrimônio. Então, nesse ponto, eu trago uma questão da CESP. Olhe bem. Considere a seguinte situação hipotética. Antônio, auxiliar de serviços gerais de determinado supermercado, foi flagrado subtraindo a quantia de R$1.000 de um dos caixas do estabelecimento. Nessa situação, Antônio praticou um ato de improbidade, que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Certíssima questão. Então, roubou o empregado. É um ato de improbidade. Roubou o empregador. Agora, a FCC, em 2011, ela cobrou em 2 concursos esse tipo legal. Ela cobrou no concurso do TRT da 24ª Região, que é Mato Grosso do Sul, e cobrou o TRT da 4ª Região. Então, observem, a empregada havia emitido um atestado médico falso para justificar as suas faltas. Esse foi do TRT da 24ª. E no TRT da 4ª Região, a questão era a seguinte. Zacarias, empregado do Esporte Clube Bola Branca, subornou Mário e Diego, empregados jogadores do time de futebol do Esporte Clube Lago Azul, para que os mesmos apresentassem um péssimo desempenho e o time Bola Branca vencesse a partida. A diretoria do Lago Azul descobriu o ocorrido e pretende dispensar os seus empregados com justa causa. Tendo em vista a prática, responda. Aí as questões que tinham aqui, as assertivas. Deside incontinência de condutas, insubordinação e disciplina, que a gente vai ver daqui a pouco. Ato de improbidade. Tá? A resposta era ato de improbidade, um ato desonesto que vai prejudicar o patrimônio do empregador. O segundo tipo legal, incontinência de conduta ou mau procedimento. A questão, a CLT é um pouco a técnica, então ela fala incontinência de conduta ou mau procedimento. Mas, na verdade, nós temos que fazer uma distinção entre esses 2 tópicos. O que seria a incontinência de conduta? Seria qualquer ato do empregado ligado a um desregramento na sua vida sexual. Então, atos de libertinagem, passou e-mails pornográficos dentro da empresa. Seriam esses atos ligados à sua vida sexual, mas que afetem, ou eles são realizados dentro da empresa, do ambiente de trabalho,
ou são realizados fora do ambiente de trabalho, mas que afetem de alguma forma o seu trabalho dentro da empresa. Então, são classificados como incontinência de conduta. E mau procedimento seria uma falta ligada mais ao dever moral, às normas de conduta que seriam impostas pela sociedade. Então, exemplos de mau procedimento: o empregado que picha as paredes da empresa, o empregado que cola nas costas do outro funcionário, do colega de trabalho, alguma coisa ridicularizando aquele colega, o empregado que xinga, que fala palavrões, que não tem atos de polidez. Isso poderia ser enquadrado como um mau procedimento. Então, em ambos os casos, tanto na incontinência de conduta quanto no mau procedimento, é importante que afete o trabalho do empregado, tá? Que afete o trabalho dele. Então, nesse caso aqui agora, eu vou parar um pouquinho aqui e vou voltar, porque a gente vai para o intervalo daqui a pouco, mas eu vou voltar nas leis esparsas para depois voltar no terceiro tipo legal do 482. Então, dentro da legislação esparsa, o que eu quero registrar para vocês é que o artigo 158 da CLT coloca como possibilidade de justa causa aquele empregado que se recusa a utilizar os equipamentos de proteção individual. Tá? Então, ele pode ser dispensado por justa causa, mas desde que essa recusa seja uma recusa injustificada. Tem também o artigo 240 da CLT, que coloca como possibilidade de ser dispensado por justa causa o ferroviário que se recusa a prestar horas extras em casos de urgências e acidentes nas estradas de ferro. Há também, no artigo 433 da CLT, considera falta passível de ser punível com justa causa o aprendiz que tem uma inadequação ou ausência injustificada da escola que implique na perda do ano letivo. Outro ponto, que é um pouco questionado, é a questão do vale-transporte. O empregado que ele emite uma declaração falsa ou usa para obter o vale-transporte ou usa indevidamente o vale-transporte. Essa falta ela é questionada. Por quê? A legalidade dela é questionada porque ela está em um decreto. E um decreto ele está exorbitando a lei, há quem diga. Tá? Outro ponto é a lei de greve. O empregado que dilapida o patrimônio do empregador, o empregado que picha o patrimônio do empregador, faz piquetes obstativos, este empregado pode ser demitido por justa causa. Mas cuidado, aí vem a primeira súmula, né, do STF, das súmulas que eu vou falar hoje, que é a súmula 316 do Supremo Tribunal Federal. Ela fala que a simples adesão e participação à greve não enseja a justa causa. Para ensejar a justa causa, ele tem que cometer estes atos, de dilapidar o patrimônio do empregador. E outro ponto também das leis esparsas é que o empregado doméstico, ele tem uma legislação própria, mas a justa causa se aplica a ele, porque o artigo 6º-A da lei do doméstico remete às hipóteses do artigo 482 da CLT. Também, neste sentido, o trabalhador temporário, porque a lei do temporário também remete às hipóteses do artigo 482 da CLT. Antes de ir para o nosso intervalo, vou falar do artigo 508 da CLT, o qual merece muita atenção e cuidado, porque ele foi revogado. Ele foi revogado em 2010. E esse artigo falava o quê? Que a falta, quanto mais do bancário em pagamentos de dívidas, né, levava o bancário a ser dispensado por justa causa. Só que esse artigo ele já vinha sendo aplicado com certo critério. Somente em casos que a função do bancário colocasse realmente em risco a imagem do banco, é que ele vinha sendo demitido. Mas agora que ele foi revogado, então, em hipótese alguma, ele pode estar sendo demitido. No segundo bloco, eu vou estar trazendo uma decisão, inclusive de um bancário, tá? Que foi abordado o 508 da CLT, mas é decisão antiga. Mas o que me interessa aqui vai ser a gradação da penalidade a ser aplicada ao empregado. Daqui a pouco a gente volta. Nós voltamos rapidinho aqui para responder as perguntas desse primeiro bloco. Olha só, o Fernando César, de Belo Horizonte, tudo bem, Fernando?
Ele pergunta se o artigo 482 da CLT, em seu parágrafo único, menciona os atos atentórios contra... Não, ele fala, o artigo 482 da CLT menciona os atos atentórios contra a segurança nacional como hipótese de justa causa. Ah, tá. E ele pergunta se esse artigo está em vigor. Olha, Fernando, esse artigo, esse parágrafo único, foi inserido na época do período militar. Foi inserido por um decreto. Acontece que em 93, o decreto que inseriu este parágrafo, ele foi revogado. Então, esse artigo está revogado. A outra pergunta vem de São Paulo, é do Fábio. O Fábio pergunta: o Código Civil considera o ébrio habitual como relativamente incapaz. Como fica no direito do trabalho a hipótese de justa causa por embriaguez habitual diante do disposto no artigo 4, inciso 2 do Código Civil? Eu ainda não entrei na hipótese de justa causa, que eu paralisei os tipos legais do artigo 482, né? Parei na linha C. O alcoolismo estaria lá. O que acontece é o seguinte: o 482 da CLT, ele prevê lá embriaguez habitual em serviço capaz de ensejar a justa causa. Mas a CLT tem o artigo 8º, que permite que o direito comum seja aplicado como fonte subsidiária ao direito do trabalho. Nesse caso, como a CLT tem uma norma própria que permite, não vai se aplicar o Código Civil. É esse o entendimento que a gente tem que ter. Ok? Então, agora a gente volta daqui a pouquinho, né? Vamos para um intervalo. Até daqui a pouco. Os 3 maiores desejos de qualquer profissional são trabalhar tranquilo, ter estabilidade e aposentadoria integral. Agora, as 3 letras que vão ajudar você a alcançar tudo isso. IOB. No Instituto IOB, você tem cursos preparatórios para concursos públicos e para o exame da OAB, com esquemas e tópicos sincronizados, campos para anotações e dúvidas e um quiz com correção em tempo real. Ganhe tempo. Acesse institutoiob.com.br e comece agora mesmo. E pare de gastar com transporte, estacionamento, alimentação, cópias e mensalidade. Economize com os cursos preparatórios do Instituto IOB. Os 3 maiores desejos de qualquer profissional são trabalhar tranquilo, ter estabilidade e aposentadoria integral. Agora, as 3 letras que vão ajudar você a alcançar tudo isso. IOB. No Instituto IOB, você tem cursos preparatórios para concursos públicos e para o exame da OAB, com esquemas e tópicos sincronizados, campos para anotações e dúvidas e um quiz com correção em tempo real. Ganhe tempo. Acesse institutoiob.com.br e comece agora mesmo. E pare de gastar com transporte, estacionamento, alimentação, cópias e mensalidade. Economize com os cursos preparatórios do Instituto IOB.
Os 3 maiores desejos de qualquer profissional são trabalhar tranquilo, ter estabilidade e aposentadoria integral. Agora, as 3 letras que vão ajudar você a alcançar tudo isso. IOB. No Instituto IOB, você tem cursos preparatórios para concursos públicos e para o exame da OAB, com esquemas e tópicos sincronizados, campos para anotações e dúvidas e um quiz com correção em tempo real. Ganhe tempo. Acesse institutoiob.com.br e comece agora mesmo. Paramos na linha C do artigo 482 da CLT. A linha C traz o seguinte tipo legal: negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Nessa linha, nós devemos adotar a interpretação de Maurício Godinho Delgado, que é o jurista adotado pelas bancas. Então, ele divide em 2 tipos. Primeiro, ele coloca a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. Depois, ele coloca negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, quando for prejudicial ao serviço. No primeiro caso, ele divide ainda em 3 vertentes. A primeira, quando haja uma cláusula de exclusividade entre as partes. Então, nesse caso, qualquer atividade do empregado vai ensejar a justa causa. A segunda hipótese é quando não há a cláusula explícita de exclusividade, há uma cláusula implícita. Exemplo dado pelo jurista. Um técnico de manutenção de computador, ele pega e trabalha para o patrão pela empresa. E na casa dos clientes, ele oferece os seus serviços por um preço mais barato do que a empresa faz. Nesse caso, ele pode ser dispensado por justa causa, porque há uma cláusula de exclusividade implícita aí. E o outro ponto que ele coloca é quando o ato afetar a dinâmica da empresa. Tá? Então, a concorrência afetar a dinâmica da empresa. E no segundo ponto, ele coloca que é necessário o prejuízo. Tem que ser um ato prejudicial ao serviço. Exemplo, uma bancária que vende bijuterias. Ela para de atender a fila que está enorme, que ela é caixa bancária, para vender bijuterias para colega ou para algum cliente. Tá? Então, nesse caso, também pode ser mandado embora. Questão da ESAF, do último concurso, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, 2007. As faltas praticadas pelo empregado fora do ambiente da empresa não poderão ser consideradas para efeito de dispensa por justa causa, mesmo em se tratando de atos de concorrência ao empregador. Repetindo, as faltas praticadas pelo empregado fora do ambiente da empresa não poderão ser consideradas para efeito de dispensa por justa causa do trabalhador, mesmo em se tratando de atos de concorrência ao empregador. A assertiva está errada, porque o jurista Maurício Godinho Delgado diz que as faltas praticadas pelo empregado, seja no âmbito da empresa ou seja fora da empresa, se repercutir no ambiente de trabalho, vai ensejar, sim, a aplicação da dispensa por justa causa. Inclusive, no artigo 482, há outros tipos em que consagra que a falta praticada fora do serviço pode ensejar uma justa causa, que seria, que a gente vai ver daqui a pouco, que é quando o empregado ofender fisicamente ou verbalmente o seu patrão ou superior hierárquico. Mas essa vai ficar para daqui a pouco. Vamos passar agora para a linha D do artigo 482. Condenação criminal transitada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Então, nesse tipo legal, são necessários 3 requisitos: a condenação criminal, o trânsito em julgado e que não tenha ocorrido a suspensão da execução da pena. Por quê? O que fundamenta aqui é a impossibilidade do empregado de estar prestando serviço. É o que fundamenta. Então, se não houve a suspensão da pena, ele vai estar impossibilitado de prestar os serviços. Todas as bancas, de um modo geral, pegam na questão do trânsito em julgado. Observe essa questão da CESP. A condenação criminal, por si,
já enseja motivo justo para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Errado. Não é por si, não é por si só, não é só a condenação criminal. Tem que ter o trânsito em julgado e ainda assim não pode ter havido a suspensão condicional da pena. Então, outro ponto também que eu quero colocar, que é que o jurista, né, ministro Maurício Godinho Delgado diz, é que se o crime é vinculado ou não ao contrato de trabalho. Se o crime for, ele fala, vinculado ao contrato ou ambiente laborativo, a absolvição do trabalhador no processo penal por falta de provas pode ensejar a justa causa. Então, o empregado ele foi absolvido na justiça criminal por falta de provas. Mas o ato que ele praticou está envolvido com o ambiente de trabalho. Então, pode ensejar a justa causa. Do mesmo modo, não seria do mesmo modo a negativa de autoria. Se ele for absolvido por negativa de autoria, aí não vai ensejar a justa causa. Repetindo para vocês. Se o crime ele é praticado dentro do ambiente de trabalho e o empregado ele é absolvido por falta de provas, o empregador pode continuar e demiti-lo por justa causa. Pode continuar com a penalidade aplicada e demiti-lo por justa causa. Agora, se o crime ele é praticado também dentro do ambiente de trabalho, mas ele foi absolvido por negativa de autoria, aí não. Aí o empregador não vai poder demiti-lo por justa causa. Passando agora para a linha E, né, a linha E. Desídia no desempenho das respectivas funções. Desídia, junto com o próximo que nós veremos, ainda hoje, que é a disciplina de subordinação, são os campeões das bancas. Então, a desídia seria o quê? Uma síntese de faltas leves que vai ser capaz de ensejar a dispensa por justa causa. Então, um atraso, o empregado faltou ao trabalho sem justificativa, sem motivo justo, morosidade, lentidão no trabalho de propósito. Então, são sínteses de faltas leves, mas que vão poder ensejar a justa causa. Então, nesse caso, ele vai usar um dos critérios para aplicar a desídia, que é o caráter pedagógico da falta. O que seria esse caráter pedagógico? Você dá uma advertência ao empregado, ele faltou um dia. No segundo dia, você dá uma suspensão. No terceiro dia, quer dizer, é um caráter pedagógico para ir educando o empregado. Pode haver uma dispensa por desídia em um único ato, sem que seja necessário esse caráter pedagógico? Pode. Pode sim, desde que seja um ato de tamanha gravidade que vai ensejar a dispensa por justa causa. Então, uns exemplos também que caracterizam a desídia são todas as faltas praticadas na modalidade de culpa, que seria, por exemplo, imprudência, negligência, imperícia. Exemplificando para vocês, o motorista de um caminhão que dirige em alta velocidade e provoca um acidente. É uma desídia. Outro ponto, um médico que ao operar, um médico empregado, né, que ao operar um paciente esquece uma tesoura dentro da barriga do paciente. Então pode ser mandado embora por justa causa. A FCC cobrou em 2010 no TRT da 8ª região. E aqui é importante falar porque a desídia, há quem entenda que ela só é permitida na modalidade culposa. Mas a CESP, nesta questão, adotou como a desídia permitida na modalidade dolosa também. E o que acontece? Eu olhei na questão lá e eles não tinham anulado. Na verdade, não foi CESP, desculpa, foi FCC. A questão era para a prova de analista judiciário. A clínica particular H, eu vou correr um pouquinho para a gente dar tudo que eu pretendi para hoje, tá, gente? Focar bem os concursos aí na questão da justa causa. A clínica particular H verificou a sobra de medicamentos no final da jornada de trabalho. Aberta a sindicância administrativa, foi constatado que a empregada Fábia não ministrou todos os remédios que deveria, sendo-lhe aplicada a penalidade de suspensão. No mês seguinte, foi novamente constatada a sobra de medicamento e igualmente apurado em sindicância que a empregada Fábia deixou de ministrar os remédios prescritos, só que dessa vez de forma dolosa. Neste caso, Fábia praticou conduta configuradora de. Aí tinham vários quesitos, insubordinação, incontinência de conduta, mas o gabarito da banca FCC foi desídia. Então, a forma dolosa também.
Passando agora para a linha F. Embriaguez habitual ou em serviço. Já adiantei alguma coisa aqui com a pergunta do nosso colega de Belo Horizonte. Então, olha só, embriaguez habitual em serviço. A embriaguez, gente, basta uma única vez em serviço. É o que vigora na corrente majoritária. Se ela for em serviço uma única vez e provocar transtornos no ambiente de trabalho, ele pode ser mandado embora, basta uma única vez. Se for fora do ambiente de trabalho, aí ela tem que ser habitual, ou seja, habitual, mas que vai prejudicar o desempenho desse trabalhador. Aí ele pode ser mandado embora por essa embriaguez. A gente tem que dar também, né, para as provas e a doutrina dá, uma interpretação ampla. Por embriaguez, a gente não deve pensar só no alcoolismo. Aqui entra também qualquer entorpecente, alucinógenos, drogas em geral, também caracteriza o estágio de embriaguez. Outra questão importante é falar, se ela for por acidental ou caso fortuito, exemplo, tomou um remédio, tinha alergia e isso ocasionou nele um estado alucinógeno e ocasionou um transtorno no trabalho. Isso aí ela não pode ser punido por embriaguez, não caracteriza, porque ela foi acidental ou fortuita. E a questão do alcoolismo ser considerado doença. Por quê? A Organização Mundial de Saúde considerou o alcoolismo doença. Então, com isso, se ele for considerado uma doença, o empregado não poderia ser mandado embora. Ele teria que ser encaminhado para a Previdência Social para ser tratado, se for uma ausência maior de 15 dias. Só que a legislação previdenciária, ela só aceita esse caso se o empregado espontaneamente se interna para tratamento. Então, continua prevalecendo para as bancas e para a jurisprudência, para os tribunais de um modo geral, a possibilidade de ser mandado embora, sim. Tá? Agora, a CESP mencionou, o que pode acontecer com isso? É mencionar para saber se vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde considerou uma doença. Seria só isso, mas se falar embriaguez habitual, como eles costumam colocar, ou bebeu em serviço, ou embriaguez, da forma que eles colocarem, vocês vão considerar como um tipo ensejador de dispensa de justa causa. A CESP, ela colocou, diante do posicionamento da Organização Mundial de Saúde, OMS, que catalogou o alcoolismo como doença no Código Internacional de Doenças, sob o título de Síndrome de Dependência do Álcool, impõe-se a revisão do disciplinamento contido no artigo 482, letra F da CLT, de modo a impedir a dispensa por justa causa do trabalhador alcoólatra, aplicando-se tão somente a suspensão de seu contrato de trabalho, para que ele possa ser submetido a tratamento médico. Aí vem, com base nesse entendimento, a opção correta. Aí estava lá, a letra D que diz, quanto aos seus efeitos, a situação assemelha-se à suspensão. Tá? Então, não falava aqui se ele pode ser ou não dispensado por justa causa. A questão não abordou nas assertivas isso. Ela focou na questão da suspensão. Tá? Então, é importante, numa prova discursiva, vocês colocarem isso, que é a Organização Mundial de Saúde, para demonstrar conhecimento. Tanto em provas discursivas quanto estudo de caso, que nos TRTs tem caído muito estudo de caso. Vamos passar agora para violação de segredo da empresa. Para o Godinho, esse tipo jurídico busca resguardar informações confidenciais do empreendimento. Aqui se vincula o empregado, cuja divulgação a terceiros vai causar um significativo prejuízo. Mas, para as bancas, a gente tem que colocar, se aparecer lá, violação de segredo de empresa, é uma hipótese, é um tipo legal ensejador da justa causa. Passando agora para ato de indisciplina ou de insubordinação. Esse é campeão de cair nos concursos, principalmente da FCC. O que seria indisciplina? É o descumprimento de ordens gerais do empregador, ordens que são destinadas a todos os empregados. Um exemplo, ordens que estão contidas no regulamento empresarial, que estão afixadas na parede, que estão em portarias circulares, proibido fumar em determinado recinto, para passar para determinado setor da empresa ter que usar algum tipo de equipamento individual, de proteção individual. Então, são as ordens dirigidas a todos os funcionários. E insubordinação é uma ordem direta. O empregador ou o superior hierárquico daquele funcionário dirigiu a ele e falou, não faça isso, ou faça isso, e ele se recusou. Então, é uma ordem dirigida a todo funcionário, diretamente àquele funcionário.
o empregado pode se recusar a cumprir as ordens sem ensejar indisciplina ou insubordinação, desde que sejam ordens ilegais, imorais, que o diminuam como pessoa ou que o coloquem em grave risco. Tá? Então, olha a questão do TRT-20 de Sergipe, a questão do analista judiciário. O técnico judiciário de Goiás, em 2008, cobrou a questão da indisciplina. Tá? E o TRT-20 de Sergipe cobrou agora em 2011, foi o último concurso. Carmelita, empregada da empresa Doce Amor, desrespeitou norma geral de sua empregadora quando reutilizou o mesmo uniforme durante toda a semana. Nesse caso, a Carmelita, norma geral, indisciplina. Fácil essa. A de Goiás já não foi tão fácil. Mariana, Janaína e Dora são empregadas da empresa Mar, exercendo ambas a função de auxiliar administrativo. Mariana contrariou ordens gerais da empresa constantes no regulamento interno. Ordens gerais, indisciplina. E fumou no ambiente de trabalho. Então, fumou no ambiente de trabalho, contrariou ordens gerais, indisciplina. Janaína contrariou ordens específicas de seu superior hierárquico, deixando de elaborar os relatórios que ele havia pedido, insubordinação. E Dora utilizou o telefone da empresa para efetuar ligações para o Disque Sexo. Falou em sexo, vamos ligar a incontinência de conduta, desregramento da conduta sexual. Então, era a resposta que estava lá, tá? Dentro de incontinência, de indisciplina e insubordinação, é importante falar da questão da revista íntima. Nós temos um artigo na CLT, nos tópicos que falam do trabalho da mulher, que proíbe a revista íntima efetuada em mulheres. Mas os tribunais têm admitido em alguns casos, quando está ocorrendo um número grande de desaparecimento de objetos. Aí o tribunal permite, mas desde que esteja aleatória e que seja efetuada sem toques, tanto nas bolsas, nos objetos, quanto toque na pessoa. Tá? Então ele tem admitido, mas ainda é muito tímido o tribunal que vem admitindo. Tá? Pela lei, pela CLT, não é permitido. Outra questão é do e-mail corporativo da empresa. Tá? O empregador, o empregado, que usa o e-mail corporativo da empresa para enviar material de conteúdo pornográfico, pode ser mandado embora por justa causa. Aí a questão é, o empregador pode ter acesso àquele e-mail? Pode sim. Se é o e-mail corporativo, é o e-mail da empresa, o empregador tem que ter acesso àquele e-mail. Então, a questão da CESP para o exame de ordem era para a elaboração de uma peça processual, tá? Para ilustrar essa questão da revista íntima. E falava assim, indústria farmacêutica determinava a revista íntima diária de seus funcionários, sob a alegação de que os produtos estavam sendo subtraídos. E a empregada Maria se recusou a ser revistada, tanto pela norma geral, quanto depois, quando a sua superior hierárquica veio e pediu para ela ser revistada, ela se recusou novamente. Então, ela praticou insubordinação e disciplina. Então, o que acontece aqui? A banca, né, a banca CESP, queria que se elaborasse uma peça processual, que era uma reclamação trabalhista, pedindo para elidir essa justa causa. Seria basicamente isso, porque foi uma justa causa aplicada contra a lei. Violou o artigo 373 da CLT, a da CLT, que fala que é proibida a revista íntima. Seria basicamente isso. A linha I, que é o abandono de emprego. O abandono de emprego configura-se com a existência de 3 requisitos. Primeiro, faltas reiteradas consecutivas. Segundo, que essas faltas não tenham sido abonadas pelo empregador. Então, faltas injustificadas. E também que não tenham sido abonadas pelo empregador. E terceiro, a intenção de abandonar do empregado, que a gente pode presumir quando ele obteve um novo emprego. A jurisprudência traz, então, 2 elementos, o objetivo e o subjetivo. O elemento objetivo seria a questão do prazo. E ela fixa na súmula 32 do TST em 30 dias. Tá? Passou de 30 dias, presume-se que ele abandonou o emprego. Mas, pelo elemento subjetivo, que analisa a intenção do empregado, se ele já obteve um novo emprego, não precisa esperar os 30 dias para configurar o tipo abandono de emprego. Ponto importante para a prova. Diferença entre abandono de serviço e abandono de emprego. Cuidado com a banca CESP, naquelas provas de certo e errado, com a letrinha pequenininha.
Por quê? Aí você pode ler abandono de serviço e achar que está lendo abandono de emprego. Se for abandono de serviço, não enseja a ruptura por justa causa. Só o abandono de emprego que enseja. O que é um abandono de serviço? O abandono de serviço é uma adesão pacífica à greve, ele vai deixar de trabalhar. Então, assim, o empregado saiu, abandonou, mas aí vai ensejar outro caso, né? Ele abandonou o posto de trabalho, tudo bem, mas aí vai ensejar outro tipo de justa causa. Então, cuidado, o abandono de serviço não é igual ao abandono de emprego. Tá? Se ele está em greve, ele está abandonando o serviço, mas ele está em greve, ele não pode ser mandado embora por isso, ele está numa greve pacífica. E a linha, né, nosso tempo está um pouquinho corrido aqui, mas dentro de abandono de emprego ainda é importante a súmula 73 do TST, que fala a ocorrência de justa causa, salva de abandono de emprego no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias. Tá? Então, essa súmula cai muito nas provas. A linha J, ato lesivo da honra ou boa fama praticado no serviço, contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria de outrem. Aqui tratam daqueles atos de calúnia, injúria, difamação. Então, tem que ser praticado no serviço para ser contra qualquer pessoa. E na linha K, é o mesmo tipo legal, só que praticado contra o empregador ou superior hierárquico. Aí pode ser no serviço ou fora do serviço. A linha L, práticas constantes de jogos de azar. Se cair na prova prática constante de jogos de azar, beleza, é um tipo legal. Mas é bom ressaltar que o Godinho delimita duas hipóteses. A primeira, que englobaria apenas os jogos proibidos por lei. O jogo do bicho, corrida de cavalos não autorizadas. E a segunda, que englobaria todos os tipos legais, todos os jogos, inclusive loteria, tá? As loterias estaduais e federais. Mas o que é importante a gente delimitar aqui? A prática tem que ser constante, tá? A prática constante de jogos de azar, para a prova objetiva. Então, visto esses tipos legais, eu vou falar um pouco sobre os critérios de aplicação das penalidades. E os critérios são divididos em objetivos, subjetivos e circunstanciais. Pelos critérios objetivos, temos a tipicidade. Aquela falta praticada pelo empregado tem que estar prevista em lei. Tá? E a gravidade tem que ser a natureza da matéria envolvida, para ter o caráter pedagógico. Então, tem que ter uma certa gravidade, senão vai ter que analisar pelo caráter pedagógico da falta. Subjetivos, a autoria. Se o empregado foi realmente o autor daquela falta. Voltando em gravidade, esqueci de dizer que a análise é feita em concreto. O que é uma análise em concreto da falta praticada? Vai ver o perfil funcional daquele empregado, o tempo de serviço na empresa, a sua condição socioeconômica, se ele já praticou alguma falta antes, essa é a análise em concreto da gravidade da falta. E passamos para os elementos circunstanciais, e nele o Godinho elenca um nexo causal entre a falta e a penalidade aplicada. Tem que ter uma vinculação direta. Segundo tópico, a adequação, que tem que ser analisada juntamente com a proporcionalidade. A adequação é um juízo de qualidade e a proporcionalidade seria um juízo de quantidade. Aqui, o TST, dentro de proporcionalidade, ele elidiu uma justa causa, digo, o TRT-MG, aqui não foi o TST não, o próximo exemplo é do TST. Ele elidiu uma justa causa de uma funcionária que beijou o rosto de um colega e passou a mão no ombro de outro. Ele elidiu sob o fundamento de que foi desproporcional essa falta aplicada. Imediatidade da punição. Tão logo o empregado comete a punição, o empregador tem que punir. Só que há casos em que o empregador não toma o conhecimento imediato daquela falta. Então, o que vigora é a punição é feita dentro de imediaticidade, é que a punição é feita assim que o empregador toma o conhecimento da falta, ele tem a obrigação de punir, sob pena dessa falta ser considerada perdoada, que é o perdão tácito. Tá? Então, falta não punida é considerado falta perdoada. Outro ponto, singularidade da punição ou non bis in idem, ou seja, para cada falta, uma punição. Não pode haver, para a mesma falta, aplicar duas punições disciplinares. Tá? Outro ponto aqui é a inalteração da punição. O empregador ele não pode alterar depois da punição. Demitiu o empregado por um tipo legal, ele não pode depois querer alterar. E a ausência de discriminação.
Se 2 empregados se envolveram na justa causa, o empregador não pode advertir um e suspender o outro. Tem que ser punição igual para a falta praticada igual e em conjunto. E caráter pedagógico da falta, que é aquela gradação, né? Para faltas leves, penas leves, para falta média, penas leves, e a máxima, que é a justa causa, só para faltas mais graves. E aqui eu vou falar da bancária, que eu tinha falado que o TST adotou uma gradação. Era uma bancária que emitiu 16 cheques sem fundos e foi mandada embora por justa causa, sob fundamento no 508 da CLT, que antes dele ser revogado. Mas o juiz, o TST afastou a justa causa, alegando a gradação. Por quê? Porque a funcionária disse que existia uma norma da empresa que exigia que no primeiro cheque fosse uma advertência, no segundo advertência, no terceiro suspensão, no quarto ainda suspensão, que só a partir da, que ele fala aqui, a partir acho que lá da suspensão de 3 dias, devolução, só a partir lá da 7ª falta é que poderia ser mandado embora a justa causa. Então, da 7ª reincidência. Isso falava no regulamento empresarial. O empregador não adotou e demitiu sem cumprir essa gradação que ele mesmo havia estipulado em seu regulamento empresarial. Então, o TST elidiu a justa causa e condenou o empregador a pagar todas as verbas rescisórias. Agora, para encerrar, uma questão discursiva, né, que é discursiva para o concurso de auditor fiscal, é o temor dos alunos, né, eles temem um pouquinho discursiva, mas não há nada de nenhum bicho de 7 cabeças nas provas discursivas, tá? Eu vou trazer uma questão da CESP. Eu acho que esse tema justa causa, os critérios de aplicação, os tipos legais, podem muito bem ser objeto de uma prova discursiva. Então, a CESP, numa prova de exame de ordem, utilizou a seguinte questão. Após 5 meses de trabalho como vigia em um supermercado, Luiz recebeu advertência por escrito de seu empregador, por ter praticado ato de improbidade em razão de consumo de 2 litros de refrigerantes durante seu plantão. Ele foi advertido. 2 meses depois, chegou atrasado. Foi advertido. Sanção que se repetiu na semana seguinte. Ele foi advertido também. Então, ele, ato de improbidade, utilizou os refrigerantes. Depois, atrasado e mais atrasado. Foi advertido e advertido. O que a empresa fez? Só que antes de formalizar a inscrição, ele registrou sua candidatura e foi eleito dirigente sindical. A empresa o demitiu. Tá? Aí ele pergunta, justa causa e critérios de reconhecimento, pede para colocar na discursiva, e eleição sindical, inscrições e efeitos. O que era importante falar aqui? Conceituar a justa causa, falar dos critérios para que se adote a justa causa, e no caso específico de Luiz, está havendo uma dupla punição, um bis in idem. Por quê? Porque ele foi advertido com o último atraso e depois foi dispensado por justa causa. Agora, a questão da eleição sindical, ele foi eleito dirigente sindical, ele vai ser necessário para dispensá-lo, tá? Se ele realmente tivesse cometido a falta, porque nesse caso ela já tem que ser elidida, por quê? Porque é um bis in idem. Mas se não fosse bis in idem, a questão do dirigente sindical, ele teria que ser apurada essa falta por inquérito judicial, tá? Para que ele fosse então demitido. E a questão dele ser dirigente sindical é bom esclarecer que ele é detentor da estabilidade por ser dirigente sindical, mas que com a nova redação da súmula 369, inciso 2 agora, do TST, são 7 dirigentes sindicais e mais 7 suplentes. Tá? A estabilidade só limita a eles. E outro ponto, que o delegado sindical e o membro de conselho fiscal não seriam detentores dessa estabilidade. Então é bom colocar isso para mostrar conhecimento para o examinador, principalmente numa prova discursiva. Bom, agora, né, desculpa eu correr um pouquinho, mas é que eu quis passar tudo que eu programei para hoje, para vocês ficarem bem focados em justa causa, na prova que vocês irão prestar. E antes de encerrar, eu vou responder mais 2 perguntas e vou sortear os livros que eu apresentei aqui no início da nossa palestra. Só que eu quero registrar também que aqueles cujas perguntas não puderam ser respondidas, eu coloco à disposição o meu e-mail, que é professora, deixa eu colocar bem pequenininho aqui. Não, vou colocar de vermelho para dar um destaque aí para vocês, porque o quadro já está cheio. É professora Débora Paiva, é o meu nome, @hotmail.com. Então, professora Débora Paiva,
hotmail.com. Tá? Estou à disposição de vocês para responder quaisquer dúvidas em relação à palestra. E indico também, se vocês quiserem conhecer o meu blog, que é professoradeborapaiva@blogspot.com. Lá vocês vão encontrar questões resolvidas, questões comentadas, tá? Para colaborar aí com vocês. Então, vamos às perguntas. A nossa pergunta vem de Maceió, é da Patrícia Camargo, e ela pergunta: professora, o que é o poder disciplinar compartilhado? Olha, o poder disciplinar compartilhado é uma tese que vem surgindo agora, que seria a possibilidade do empregador estar aplicando uma justa causa mediante uma sindicância ou um procedimento administrativo, no qual participasse empregados e empregadores. Uma comissão, assim nos moldes de como acontece com a administração pública, uma comissão instituída por funcionários, para estar apurando essa falta. Isso é o poder disciplinar compartilhado, ok? Agora nós vamos ao sorteio dos livros, tá? São 4 livros que eu vou sortear aqui. E eu tenho aqui os números. O Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da ESAF vai para a inscrição número 10. A inscrição número 10 em nossa palestra. Parabéns! O Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Teoria e Questões, vai para a inscrição 77. Inscrição 77. Parabéns a você aí. Quaisquer dúvidas com os livros, meu e-mail está à disposição. O exame de ordem, fase 2, vai para a questão 213. Desculpa pessoal, vai para o aluno da inscrição 213. Estou com questão de concurso na cabeça. Então, o FCC, questões comentadas, vai para a inscrição 301, ok? Tenham todos uma boa tarde e eu estou à disposição de vocês no que precisarem. Um abração. Chegamos ao fim de mais uma palestra. Hoje aprimoramos as noções que tínhamos sobre a justa causa junto com a professora Débora Ribeiro Paiva Ferreira. Contamos com a sua presença nos próximos encontros. Bons estudos!